Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, pessoal, a gente vai estar fazendo aí um corte, uma reação do programa Esportes Rio, tá bom? A gente vai estar vendo aí o Veni Casagrande falando do Mengão. Ele vai estar falando a respeito do time que vai estar enfrentando o Vasco amanhã, quarta-feira, né? Às 21h30, lá no Maraca. E aí vai estar falando a respeito se é o time que vai entrar é o time sub-20, né? Se o Flamengo vai permanecer, né, com esse time, ou se vai haver alterações, né? Se o Felipe Luiz vai botar as caras, vai colocar ali algumas peças do time titular, mesmo que não seja todos os jogadores, né? Então a gente vai estar acompanhando aí tudo isso. E vamos estar vendo aí também mais informações a respeito do Lucas Paquetá, tá bom? Então, peço a vocês que, por favor, se inscrevam no canal se você ainda não fez isso. Deixe um like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Gente, apito, árbitro, começa o SBT Esportes Rio desta terça-feira. É véspera de clássico, do primeiro clássico carioca na temporada, Flamengo e Vasco, pelo Campeonato Carioca. Vai ferver o Maracanã. Não importa se é início de temporada, se é time titular, se é reserva. O campeonato em jogo, Flamengo e Vasco é sempre Flamengo e Vasco. Ninguém quer perder. Quem vencer vai provocar o adversário, vai provocar o rival. Ah, é Fla-Kids, não tem. Se o Flamengo perder, Moretti vai zoar o Veneci. E se o Venê ganhar com o Fla-Kids, aí, meu Deus, ninguém segura o cara. Como era o mundo Aí, a última vez que o Flamengo perdeu pro Vasco? Alguém lembra? 2023, eu lembro. Foi aquele gol do Pumita. Vai cair o tabu. O Pumita, Vai cair 3 o tabu. anos, 12 jogos. Tá que o Vasco cravando não que vence. vai ganhar? Cravo, amanhã, se for com essa plaquinha, o Vasco ganha, pô. Você tem dúvida? Se for Você com a tem plaquinha. dúvida? Ah, vai ser a Fla-Kids. Então ganha. No máximo vai ter um reforço de um ou outro jogador ali. Ganha. E vai ser o quem elenco sabe a principal. hora da molecada mostrar trabalho, mostrar serviço, hein, Moretti? São 12 jogos que o Vasco não vence o Flamengo, desde 2023, aquele gol do Pumita pelo Carioca. 8 vitórias rubro-negras, 4 empates. A gente vai falar disso, desse confronto, do retrospecto, da preparação de Flamengo e Vasco para o grande clássico. E tem novidade na área, lá no Ninho do Urubu, o goleiro André foi oficialmente apresentado como jogador do Flamengo. Ele é o segundo reforço anunciado pelo Rubro Negro na temporada. E a nossa repórter Alcilene Brito estava lá no Ninho do Urubu, acompanhando todos os detalhes da coletiva do novo camisa 42 do Fla. Vamos ver. Um sonho se tornando realidade. O mais novo contratado do Flamengo, o goleiro André, disse que ainda não caiu a ficha de que irá jogar pelo clube de coração. Continuei não acreditando, continuei não acreditando, mas não tirando a credibilidade dos meus empresários, né, daquilo. Mas porque a gente acaba por não imaginar, nós temos que manter os pés assentos no chão e entender que o Flamengo é um clube muito grande, mas nós temos que ser um falar assim, não, realmente, só vou acreditar porque lá estiver. E acredito, e falo para você que só acreditei mesmo quando eu comecei a treinar, eu comecei a olhar para aquilo tudo e falei assim, sim, o sonho que eu vivo hoje é uma coisa real. O jovem de 24 anos irá usar a camisa 42, em homenagem ao pai por ser a idade em que ele faleceu. André nasceu no bairro do Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde fez questão de voltar às origens. Que eu represento não só apenas o meu sonho, mas o sonho da minha família. Ontem eu estive no Pilar, né, Duque de Caxias, onde eu fui nascido e criado. Recebi o total apoio das pessoas que me acompanham desde quando eu nasci, de quando eu comecei meus primeiros passos no futebol. E aquilo mostra que estou aqui hoje, representando o Flamengo, em primeiro lugar, represento o meu sonho e represento também o sonho de muitas crianças que moram lá no bairro onde eu nasci. Então eu fico muito feliz e honrado com isso. André chega em boa forma física e pronto para disputar vaga com Rossi. Ele estava no Gil Vicente, de Portugal, onde teve boas atuações por lá. Em 4 temporadas e meia, ele entrou para a história do clube como o segundo goleiro que mais atuou, com 124 partidas. Além de passar 9 jogos sem que o Gil Vicente fosse vazado. Ele já tem no sangue o futebol, já que o irmão também é goleiro e hoje defende o Osasco Sporting. Ele que me incentivou a se tornar goleiro. Como assim, toda criança no futebol você tenta em outras posições e tudo mais. E até um dia ele conversou comigo e falou assim, acho que seria legal, você tem tamanho bom e tem, acredito que pode se tornar assim, um grande goleiro. E eu comecei no futebol, né, assim, na escolinha onde eu nasci.
E com o longo do tempo fui desenvolvendo muito gosto e amor pela posição. Andreu já teve seus primeiros dias no novo time, onde já conversou com Rossi para saber como poderá ajudar o Flamengo. O goleiro já treina normalmente, mas ainda não sabe se será utilizado no próximo jogo. O Flamengo informou que ainda não definiu qual time irá a campo contra o Vasco na próxima quarta-feira. Nem se o técnico Felipe Luiz irá comandar a equipe. Tudo dependerá do planejamento e por conta dos últimos resultados. O rubro-negro é o lanterna do Grupo B, como o time de pior campanha do Carioca. A situação fez com que o Flamengo mudasse o planejamento, para que, em caso tenha que jogar a quadrangular, a equipe teria que disputar mais partidas. Com 2 reforços já anunciados, a equipe de Felipe Luiz chega na metade de janeiro mais forte para muitas competições pela frente. Foi muito importante dar esse passo, porque isso mostra o nível de capacidade que eu tenho como atleta. Isso me põe numa prateleira do mais alto nível de futebol, que eu estou atualmente no Flamengo. Aí, cada essas coisas, se vai jogar ou não, isso já são coisas que não passam por mim. Mas, como eu disse, está assim, sendo disposto e preparado para ajudar o Flamengo. É isso que eu venho fazendo desde que eu cheguei. Sucesso ao Andreu no Flamengo. Vene a pergunta que não quer calar, como é que fica essa situação do planejamento do Flamengo. Amanhã tem jogo contra o Vasco, clássico dos milhões. Deve ter jogador do elenco principal para reforçar a molecada, reforçar o Fla Kids. No jogo contra o Vasco, o Flamengo também defende essa invencibilidade. A gente falou, são 3 anos sem perder para o rival. Quem vai comandar o time? Felipe Luiz, Pivete, quem joga, quem não joga, conta tudo. Teve uma curiosidade no treino ontem em relação a esse assunto, né, Vini? Vamos lá, Flavinho, boa tarde. Boa tarde, Lucas, novamente. Seja bem-vindo ao nosso programa de novo. Pois bem, o planejamento até o começo do nosso programa aqui continua o mesmo. E o bastidor do treino de ontem foi o seguinte, só para o povo de casa entender que, de fato, como é que está essa indefinição lá no Flamengo. Porque o martelo ainda não foi batido. Na atividade de ontem, que foi pela manhã, comandada por Bruno Pivete, com os jogadores que estão disputando o Campeonato Carioca, a Fla Kids, como a gente vem mencionando aqui, o treino foi atrasado, ou seja, ele não pôde iniciar a atividade no horário previsto durante 40 minutos, porque veio uma ordem de cima do Alfredo, que é o diretor da categoria de base, dizendo: Bruno, não começa o treino agora, porque a gente precisa saber se algum jogador do elenco profissional vai descer para reforçar a equipe nessa atividade, já pensando no jogo contra o Vasco. E aí, depois de cerca de 40 minutos, a atividade foi liberada para iniciar, porque veio a resposta: não, nenhum jogador vai descer para treinar. Beleza, continua o treinamento. Ou seja, a priori, continua sendo o mesmo time que vem disputando o início da competição. Até ontem era isso, a não ser que mude alguma coisa no treino hoje. Hoje, as duas equipes, tanto o elenco treino profissional quanto o time que está disputando o Campeonato Carioca, vão treinar no mesmo horário, às 4 horas da tarde. Então eu acredito que ali a gente vai saber, ou até mesmo daqui a pouco, durante o nosso programa, a gente possa saber quais jogadores vão descer e se vão descer, porque existe a chance de nenhum descer. E, gente, caso algum jogador desça para reforçar essa equipe, o planejamento é o mesmo. O planejamento só mudaria se de fato mudasse 100%. Por exemplo, sai Bruno Pivete com esses jogadores do Sub-20, vem Felipe Luiz com a cavalaria do elenco profissional. E eu acredito que isso não vai acontecer. Isso dificilmente. Isso não está sendo discutido. A discussão é quais jogadores podem descer, podem reforçar. E a pergunta que fica é, beleza, por mais que venha algum jogador reforçar esse elenco que está disputando o Campeonato Carioca, não será nenhum jogador que a gente possa definir ali como um cara que vai decidir um clássico. Exemplo, um Arrascaeta, um Jorginho. Estou dando aqui exemplo de jogadores. Pode ser um Michael. O Michael vai decidir um clássico, com todo respeito ao Michael, mas hoje ele não tem condições para isso. O volante Alan, ele vai decidir um clássico? Eles vão adquirir experiência a esses jogadores. Acredito eu que serão titulares, caso eles de fato desçam. Por exemplo, o goleiro Andreu, que a gente viu aí no bom VT da Alça, ele pode reforçar o elenco. Ele é um bom goleiro. Agora, dizer que ele vai chegar e vai decidir a partida, vai decidir um clássico, o que eu quero dizer é o seguinte: por mais que tenha essa mudança, entre aspas, no planejamento, não há certeza que o Flamengo vai superar o Vasco da Gama. E é isso que o torcedor precisa entender. Então, vale o risco de você colocar jogadores como Arrascaeta,
como outros atletas que a gente sabe que precisam de um cuidado especial em relação à preparação física por conta desse clássico, claro que não vale o risco. E isso o Flamengo não vai fazer. Então, a mudança no planejamento não vai acontecer. Porque isso de botar alguns jogadores para reforçar a garotada já estava previsto no planejamento. Isso poderia acontecer, seja contra o Vasco, seja também contra o Fluminense no final de semana. Então, a mudança no planejamento ela não vai ocorrer. Pelo contrário, o planejamento seguirá. A dúvida é se vai ter algum jogador do elenco profissional reforçando a garotada e quais vão descer. Se tiver, obviamente, né? Ô Moretti, acompanhando você como rival, que vai enfrentar o Flamengo, e você fica torcendo pra quê, hein? Vem, Flaquides, vem! Vem Flaquides, de fato. Só que, Flávio, a gente brinca, né? É claro, o Vasco ele tem a possibilidade de amanhã enfrentar um Flamengo, se comparado ao time principal, mais fraco. E é um fato lógico. Claro que o Vascaíno vai preferir, né? O Vascaíno vai preferir. Mas não muda nada pro Fernando Diniz, né? Não muda nada. A expectativa é que planejamento dele é o Flamengo principal, o Flamengo sub-20, o Vasco vá com um time que já era o planejamento desde o início do Campeonato Carioca, que é o time principal no Clássico. Inclusive foi o que o Fernando Diniz falou na entrevista coletiva do último domingo. A grande questão dessa situação, Flávio, é a pressão e responsabilidade que vai ser colocada em cima do elenco do Vasco. A partir do momento que o Vasco enfrenta, né, no Maracanã, um Flamengo sub-20, o Vasco ele passa a ser ali o favorito do jogo. Então o Vasco entra em campo com uma pressão pela vitória. O Vascaíno amanhã, vendo um Flamengo sub-20 contra um Vasco principal, o Vascaíno não vai querer outro resultado que senão a vitória. Então, assim, vai trazer para o Vasco da Gama uma grande responsabilidade que talvez enfrentando o elenco principal, o Vasco não teria. A gente brinca, mas enfrentando um Flamengo sub-20, nos últimos 5, 6 anos, o Vasco pela primeira vez vai voltar a ser favorito contra o Flamengo. Isso é uma situação meio... Que vai ganhar o jogo não tem nada a ver. Exatamente, porque clássico é clássico, né? Mas chegar como favorito, eu não lembro a última vez que o Vasco chegou como favorito para encarar o Flamengo. Eu não lembro. E chega amanhã. Situação. Então vai ser colocado uma pressão para cima desses jogadores do Vasco que eles não estão acostumados. E é bom. Vai ser bom. Acho que o Vasco precisa de um jogo contra o Flamengo assim. O Vasco tem que realmente usar esse Campeonato Carioca exatamente para isso, para testar, para dar minutagem, para dar confiança. E Flávio, Vasco e Flamengo, no totó, no ping-pong, no jogo de futebol de areia, na pelada com os amigos, é Vasco e Flamengo, Flávio. Então, assim, o Vasco ele quer ver a vitória, independente de quem estiver do outro lado vestindo a camisa do Flamengo. A gente preparou uma arte que mostra o aproveitamento do Flamengo no início do Campeonato Carioca, usando os jovens da base nos últimos 6 anos. O Flamengo, esse ano, 2026, tem o pior aproveitamento com os garotos. Olha aqui na tela. Essa estratégia foi usada nos últimos anos. De 2020 para cá, o Flamengo sempre começa com um time de jovens. Em 2020, aproveitamento 58, 2021, 75, foi bom. 22, 66,6. 2023 foi o melhor. 83,3%. 2 anos aí que o Flamengo não foi, o Fluminense foi bicampeão carioca, 22 e 23. Em 24, o Flamengo foi campeão carioca, apesar do início difícil. 24 e 25, né? O início foi difícil, com 33,3% de aproveitamento. E o Flamengo foi lá, o time principal se recuperou e conquistou o estadual. Vale destacar que esse ano a competição é mais curta. Esse ano, 11,1, Vene. Gritante aí essa diferença, hein? É bem gritante, chama muita atenção de uma maneira extremamente negativa. Os times anteriores eram mais fortes, não é por aí? Você acha explicação para isso? Apesar do contexto que a gente trouxe aqui no futebol programa, nem sempre tem ciência um exata, elenco né? com média de idade de 18 anos, sem o reforço de jogadores do elenco profissional, por exemplo, em 2025 isso aconteceu. O próprio Michael participou desse início do Campeonato Carioca. Eu lembro do atacante Carlinhos, na ocasião. Tinha um pessoal mais tinha alguns jogadores que estavam reforçando. Tem todo um contexto, mas mesmo assim, repito, o desempenho é muito abaixo daquilo que imaginava. É tão abaixo que as pessoas estão debatendo, discutindo mudança de planejamento. Então, o ponto não é o planejamento. O ponto é por que esse time que está começando o Campeonato Carioca está tendo um rendimento tão baixo. Eu acho que a discussão deveria ser essa, inclusive internamente. Não é nem a mudança de planejamento ou não. Enfim, está chamando muita atenção de uma maneira negativa, mas, repito, isso não quer dizer que o Bruno Pivetti não seja um bom treinador, isso não quer dizer que o elenco não tenha jovens jogadores com potencial, porque é o mesmo grupo que ganhou o Mundial Sub-20, por exemplo. Claro, tinha o reforço de alguns atletas, Matheus Gonçalves na ocasião, o próprio Lohan, jogadores com experiência,
Mas mesmo assim, repito, está passando por uma mudança no time sub-20, mas o desempenho de fato tem sido muito abaixo. Mas eu acho que a última derrota, por exemplo, contra o Volta Redonda, ninguém teve culpa, foi condicionado muito por conta da expulsão no início do jogo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí o Vene Casagrande trazendo informações a respeito do Mengão, né? Que vai estar jogando amanhã com o Vasco, às 21h30. Ele trouxe ali informações a respeito do time que provavelmente vai estar enfrentando ali o Vasco, né? Não saiu nenhuma ainda confirmação de qual será o time até então, até o exato momento. Mas provavelmente o Flamengo não deve entrar com um time titular, né? Possa ser que algumas peças, né, alguns jogadores específicos possam estar entrando nessa partida, né? Possa estar ali começando a partida, porém não o time completo, né? Flamengo que tem uma demanda altíssima de jogos, né? Durante o ano, está disputando diversos campeonatos, certamente vai estar poupando esses jogadores por causa disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, caso ainda não tenham feito isso. Deixe um like de vocês e também ative o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.